Boa noite, muito bem-vindo para mais uma programação onde estarei falando sobre a santa e bendita palavra de Deus com base no livro do Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22 e demais escrituras conexas que estarão também confirmando este assunto. Também alguns parágrafos nas mensagens do profeta, mais precisamente na mensagem Qual é a atração sobre a montanha? O que não nos impede de tomar outros parágrafos também em outras mensagens. Estaremos meditando, pela graça de Deus, no tema Revelação Continuada, como subtema o mover de Deus. Deus é dinâmico, a revelação é dinâmica, estou dizendo que ela não é estática, não é estacionária ou não está estancada. A revelação é sempre contínua. Então Deus em continuidade. Isso agora pelas Escrituras. Vejamos aqui Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Bem, precioso irmão, preciosa irmã, precioso ouvinte, neste momento estamos aqui dando a largada, a partir destas escrituras e estaremos caminhando sobre este assunto. Deus não coloca um ponto final. Se Deus não coloca, você também não deve colocar um ponto final. É conselho do nosso profeta que você deve colocar uma vírgula. Por quê? Após essa vírgula, Deus está trazendo mais da sua revelação. Estaremos provando daqui a pouco com mais escrituras e também trazendo conselho do próprio profeta nas suas palavras. Então, não coloquem um ponto final. O ponto final transforma a revelação em denominação, em um sistema estagnado, em uma cisterna rota que não pode reter as águas. Mas, com esta vírgula, você está com disposição para continuar a receber o vinho novo. E para receber vinho novo, você tem que ser também um odre novo, que suporta o trabalhar, o agir desse vinho novo, as boas novas do Evangelho. Vamos então aqui. Bem, nós vimos aqui pelas escrituras lidas que Israel partiu do Egito rumo à sua libertação e, precisando ser guiado, ser norteado, não confiaram em aparatos humanos, bússola, GPS, caso tivesse. Então, não são esses meios tecnológicos, mas o povo de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quando aqui refere-se a coluna de fogo de noite, coluna de nuvem durante o dia, não são dois seres distintos separados, é o mesmo Deus, apenas apresentando-se nessas formas de dia e de noite. A mesma coluna de nuvem de dia era vista como uma coluna de fogo à noite. Então, apenas o modo de ver aqui, certo? Então, este é o meio que Deus usou para guiar o seu povo. E com um profeta sobre a terra, no caso aqui Moisés, que era a interface ou interface. Qualquer uma das duas expressões que você utilizar, você está admitindo um profeta entre Deus e os homens, porque assim Deus escolheu. Bem, então Deus sempre estará agindo desta forma. Agiu naqueles dias e continua agindo nos dias de hoje também. E aqui diz que nunca tirou a coluna de nuvem nem a coluna de fogo de diante do povo. Isso é do povo de Israel. Mas o povo de Israel no Antigo Testamento é tipo para a noiva eleita hoje. Então, nós olhamos para o povo de Israel no Antigo Testamento e assim vemos em tipo, em sombras, para caminharmos hoje também. Bem, precioso ouvinte, então se Deus tinha profeta lá, Ele tem profeta aqui. E nosso objetivo
trabalhar nessa linha aqui sobre a revelação continuada, o mover de Deus ainda hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, vamos então aqui para mais umas escrituras, ainda no Antigo Testamento. Desta vez eu quero ler em Números, capítulo 9, versículos 15. Eu disse no plural, né? Versículos. É porque é o 15, o 16. Eu vou ler uma sequência aqui, confirmando, na verdade, a respeito da nuvem e da coluna de fogo. Aqui diz assim, Números 9, verso 15 a seguir. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Muito bem. Então lemos do versículo 15 ao versículo 23 de Números, capítulo 9. Bem, está batido e rebatido, firmado e confirmado, que Deus usou esta coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Já disse que os dois seres não são dois seres distintos, mas o mesmo ser, o mesmo Deus, apenas mostrando de uma e de outra forma. Bem, o que é importante aqui, ou seja, tudo é importante, mas é vermos que Israel tinha uma guia segura e com o seu profeta ali para perceber qualquer sinal de Deus e comunicar a Israel. Bem, eu quero agora tomar Provérbios capítulo 4, versículo 18, onde diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Percebeu aqui que a vereda, o caminho, a trilha, o caminho por onde anda o justo é como a luz da aurora. Ou seja, Deus não joga um holofote, um facho de luz forte contra os olhos dos seus filhos e quer que eles caminhem ali cegamente. Mas Deus vai abrindo o seu potenciômetro e Deus vai, então, dando luz sobre luz e abrindo. Então, o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, Deus ama fazer desta forma. Isto é a luz gradativa. A revelação de Deus também é gradativa. Deus vai chamando, vai iluminando e assim vai clareando os passos do cristão. Claro, eu não tenho como tomar todas as escrituras que eu gostaria de tomar aqui,
mas com essas você pode já ir caminhando pelas Escrituras e ver que é assim que Deus faz. Certa vez Jesus disse assim: ainda tenho muitas palavras, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não suportareis agora. Então Jesus disse tudo que tinha que dizer e tinha algo que ele teria que dizer, mas ele deixou. Então mais tarde, isto foi dito pelo apóstolo Paulo, foi dito pelos mensageiros de Deus, aquelas coisas que eram para ser ditas, porque todas elas têm também o seu tempo determinado, é claro. Bem, quero tomar uma escritura em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, onde diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Bem, então o importante é Deus começar a obra na sua vida. Se você é um eleito, se você pertence à geração eleita de Deus, os eleitos não podem ser enganados. Eleitos ou escolhidos são sinônimos aqui. No outro vídeo que está postado aqui no canal, eu falei sobre geração eleita e mostrei que na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Mateus 24, só fazendo a referência, ali diz que se possível for, enganaria os próprios escolhidos. E li na versão King James, o mesmo parágrafo diz que se possível for, enganaria os próprios eleitos. Então eleitos e escolhidos, para esse caso aqui, são sinônimos, são palavras equivalentes. Bem, agora, então não é possível enganar os escolhidos. Então tudo que necessita é que você seja uma escolhida de Deus, um escolhido de Deus para receber a revelação da sua palavra. Porque não é para quem quer nem para quem corre, mas para aquele que o Senhor, que o Filho do Homem quer revelar. Bem, ainda tem uma escritura aqui que eu quero tomar junto com você em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero, claro, todo esse versículo 2, excelente, mas firme nisso aqui, ó, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não aceita a forma ou a forma do mundo para te moldar, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, o que você entende por renovação do entendimento? É que o entendimento que você teve no princípio, embora fosse um entendimento correto e válido para aquele momento, isso não anulou, isso não impediu que Deus trouxesse mais luz sobre o assunto. Um bebê, quando pequeno, ele dorme num bercinho. Mais tarde ele vai crescendo e seus pezinhos, suas pernas vão ficando de fora do berço. Então ele necessita de mudar do berço para uma caminha ou para uma cama e assim sucessivamente. Então Deus, ele vai tendo esse cuidado. Ele sabe da nossa fragilidade e ele vai acompanhando-nos de maneira didática, de maneira que não tem como reclamar desse Deus. É um educador por excelência. É o nosso aio, né? O nosso condutor. Bem, então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Deus vem trazendo como que atualizações no nosso entendimento. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus vem renovando, ele começou a boa obra nas nossas vidas e aí ele vai aperfeiçoando até chegar o dia final. E nós sabemos que as Escrituras dizem que o cristão tem a mente de Cristo. Então o sistema operacional que trabalha nas nossas vidas, que roda dentro de nós, é o sistema operacional de Deus. Deus formata o seu homem, Deus formata a sua mulher, os seus filhos, e coloca o seu formato, o seu sistema operacional, que eu estou dizendo, o Espírito Santo, para conduzir o homem e a mulher, a criança, o jovem, o ancião.
nesta caminhada. Bem, então já mostrei aqui escrituristicamente, claro, tem muitas outras escrituras que poderiam ser trazidas, mas Deus então toma lá desde o princípio e vai conduzindo isso desta forma. E a coluna de fogo, a coluna de nuvem, nunca foi tirada de diante de Israel. E de nós, cristãos, também não. Deus tem uma coluna de fogo para nos guiar, ou seja, Ele é esta coluna de fogo. Eu vou mostrar rapidamente, na ocasião em que Pedro, o apóstolo, estava na prisão, injustamente preso, o anjo do Senhor entrou ali e aquela luz tirou Pedro da prisão. É a mesma luz que apareceu para Moisés, aquele mesmo fogo lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 10. Eu não li agora, não tenho tempo para ler todas as escrituras que o Espírito me traz aqui agora. Mas aquela mesma coluna de fogo lá de Êxodo 3, a mesma de Êxodo capítulo 13 e também a mesma de Números capítulo 9, como já foi lido, e a mesma que tirou Pedro da prisão, a mesma que em Atos capítulo 9 interceptou o caminho de Saulo, que mais tarde foi chamado de Paulo, e a presença daquela luz derrubou Paulo, ou Saulo, daquele cavalo, e aquela luz, ela mesma disse quem ela é. Uma voz saiu daquela luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja bem, ela mexeu com o apóstolo, com o futuro apóstolo, né? Com o apóstolo, porque ele já era apóstolo potencialmente, só estava ali agora vindo a vindicação. E veja que Saulo disse assim, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele perguntou para aquela luz: quem és tu, Senhor? Ele sabia que tratava-se do Senhor. E olha a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, o nome daquela luz é Jesus. Jesus na forma de luz. Isso é maravilhoso. Então, aquele Jesus que era um corpo de carne, que nasceu de Maria, que habitou entre nós, que foi morto, foi crucificado, foi sepultado, mas também foi ressuscitado e subiu aos céus. E sabemos que 10 dias após ter subido aos céus, aquele Jesus voltou no Pentecostes, só que já não mais naquela forma, naquele corpo com marca de cicatrizes, marca de cravos e assim sucessivamente. Voltou na forma do Espírito Santo e entrou na sua igreja. E ele está aqui. E na caminhada, quando eu li no Antigo Testamento, quando a coluna de nuvem ou de fogo parava, Israel tinha que parar obrigatoriamente, porque é assim que Deus estabeleceu. Mas quando aquela coluna de fogo ou de nuvem alçava, ou seja, partia, Israel não podia se deter, ficar dormindo um pouco mais, ou protelar, né? Ah, eu vou só amanhã. Não, tinha que desmontar suas barracas e continuar junto, seguindo a coluna de fogo ou coluna de nuvem, se fosse de dia ou de noite, certo? Isso mostra que no transcorrer das 7 eras da igreja, já falando da igreja gentia, também Deus vem se movendo no meio dos seus 7 castiçais, no meio das suas 7 igrejas, aquelas que em Apocalipse fala, as 7 igrejas da Ásia Menor, que é um índice, é um sumário das 7 eras da igreja. Eu não tenho tempo de contemplar todo este assunto neste pequeno vídeo. Mas Jesus andando no meio dos 7 castiçais, primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª era da igreja, a era de Laodiceia. E então, em cada era dessa, Jesus apresentou-se na forma específica para aquele momento. E no momento certo, o povo teve que se deter, parar para usufruir da presença de Jesus e receber a mensagem para o seu dia. Mas quando esta revelação continuava, então a mensagem passava adiante. Aquele que se negou a continuar com a revelação virou uma denominação formal e fria. Não tenho tempo de falar de todos, mas vamos tomar a 5ª era, a era de Lutero.
Então, quando Deus trouxe a mensagem nos dias de Lutero, então foi a luz para aquele dia e uma repreensão para os que rejeitaram. Mais tarde, encontramos que depois da partida de Lutero, o povo se organizou em uma denominação e Deus deixou eles e seguiu adiante com John Wesley. Depois, o povo de Wesley também se organizou, colocou um ponto final. Então Deus não quer que coloquemos um ponto final, e sim uma vírgula, como eu disse. Deus trabalha colocando uma vírgula e trazendo mais, acrescentando mais revelação, mais luz sobre o assunto. E aí então foi quando nossos irmãos da Sexta Era da Igreja ficaram para trás, denominados, e Deus seguiu adiante e tratou com os pentecostais, com a restauração dos dons, em 1906, ali na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, na América do Norte, quando chegou aquele avivamento ali. Então era Deus trazendo, reavivando o seu povo. Mas encontramos que ali deu início à era de Laodiceia. E mais tarde, esta era também se denominou. Não aceitou a visitação que Deus trouxe. Deus trouxe um profeta específico para a era de Laodiceia. E esse profeta foi uma repreensão para os laodiceanos formais que se organizaram, colocaram um ponto final e não quiseram receber mais de Deus. Então agora o que acontece? Deus chama um povo dentre os laodiceanos. Deus diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes, ou para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. E Deus tira esse povo e leva para onde? Porque não tem mais era depois da sétima. Deus leva para o entremeio, pós-Laodiceia e antes do arrebatamento. Estou falando aqui, o Espírito Santo me mostra o parágrafo 221, mensagem provando a sua palavra. O profeta Irmão Branham mostra que há um entremeio. E esse entremeio é uma junção do tempo, não é uma nova era, mas é um curto período, um curto espaço de tempo no final de Laodiceia, com Laodiceia morta, com Laodiceia enrijecida, como a casca enrijece e a vagem abre-se e expõe o grão. Então o grão que estava dentro daquela era foi colhido para fora de Laodiceia e colocado na palavra de Deus, na presença do sol. O Filho do Homem, através da palavra. Por falar no Filho do Homem, eu mencionei o parágrafo 221, provando a sua palavra. Dê uma olhadinha também no parágrafo 222 na sequência, e você verá que ali o profeta fala assim: quem é o Filho do Homem? A palavra. Então, quando eu falo sobre isso, você pensa que o Filho do Homem é a palavra. A palavra veio ao profeta. Então, o Filho do Homem, a palavra, veio ao profeta. E o profeta pregou exaustivamente, repetidas vezes, nos seus sermões, acerca da presença do Filho do Homem na face da terra, na forma da palavra aberta, revelada. Mas para que a palavra seja aberta e recebida, o entendimento também tem que ser renovado, aberto, para sintonizar a frequência desta palavra, a frequência de onda, dessa transmissão que Deus faz especificamente para o seu povo. Eu disse que ia ler alguns parágrafos. Eu vou ler porque senão o tempo passa e eu não vou conseguir chegar aqui no final. Mas estamos já encerrando. Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 47. Eu disse para você que a revelação continua abrindo-se. Não é porque Deus trouxe uma revelação à luz que agora coloca-se um ponto final. Coloca-se vírgula. Aqui ele diz assim, tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol, e a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. Isso concorda com as Escrituras, Evangelho de São João, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Ele não diz que eu e o Pai somos dois. Então, que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele? Quando falamos em Apocalipse 1,
Vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. Bem, então você viu que o profeta disse aqui, que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando. Claro que eu li apenas o parágrafo 147, mas aqui para um contexto, uma visão melhor, o aconselhável é ler do 131 até 157, por aí. Esse trecho desta mensagem vai te dar um contexto mais amplo sobre este assunto. Mas podemos ver aqui que a visitação que tivemos nesses últimos dias é também uma evidência de Deus trazendo a revelação continuada para os nossos dias. Isso continuará até partirmos daqui no arrebatamento. E depois do arrebatamento, que ficarmos 3 anos e meio com Jesus nas bodas, nós regressaremos para o milênio. E mais coisas estarão sendo mostradas para nós. Mas será outro departamento. Ou seja, está nos aguardando no futuro. Deus já nos mostrou um pouco disso. O profeta pregou coisas que hão de ser. Pregou também o futuro lar. E em outras mensagens, em parágrafos, em mensagens esparsas, em outras mensagens, não com esse tema, mas o irmão Branham também contemplou este assunto. Mas o nosso foco é o arrebatamento, é ter essa disposição para a mudança. Odre novo para receber vinho novo, estímulo, o vinho traz estímulo, e a revelação é esse vinho. Portanto, foi repreendido aquele destruidor para não danificar o azeite e nem o vinho, o Espírito Santo e a revelação. Então sempre você tem o Espírito Santo e o estímulo da revelação. A revelação traz estímulo. A revelação não deixa você ser enganado. Bem, eu quero tomar aqui um pequeno trecho onde diz assim. Eu quero falar sobre a vírgula, né? E vamos encerrar daqui a pouquinho. Parágrafo 121, a igreja mudando da lei para a graça. Então, nesta mensagem, o profeta vai falar para você não pôr ponto final, pôr vírgula. Aqui ele diz assim: o que foi isto? Esta foi uma sombra e um tipo da igreja pentecostal hoje. 40 anos depois, aqui, nos encontramos ainda em Atos 2:4. Preciso comentar para que você entenda isso aqui. O profeta está referindo que Atos capítulo 2, verso 4, é claro que eu fui nessas escrituras e li. Está dizendo que no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, precisamente versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, em novas línguas. Certo, isto é ótimo, isto é correto. Só que eles colocaram um ponto final e pensam que só falar em línguas basta. Não é assim. Isso está correto, porém, vírgula. Porque Deus tem mais coisas para trazer. É isso que o profeta se referiu. E, no entanto, os que se denominaram disseram assim: nós só vamos até aqui, porque nós temos isso, graças a Deus. E não temos isto, graças a Deus. Eles dão graças a Deus errados. Dá graças a Deus por essas coisas, pela revelação, a luz que Deus trouxe hoje, por eles não tê-la, eles dão graças a Deus sem saber que estão rejeitando. Deixa eu prosseguir a leitura. Deus pode vir com algo mais, com um pouco mais de suas bênçãos. E eles dizem: glória a Deus, nós não temos isso. Aleluia. Isso, quando você fala sobre os 7 selos, sobre os 7 trovões, sobre a abertura da palavra, muitos falam: graças a Deus que eu não tenho isso. Misericórdia. Aleluia, acreditamos em Atos 2:4. Bem, reticências. Aqui nossos antepassados organizaram isto. Se eles não vierem até aqui, graças a Deus, nós não vamos cooperar com isto. Ou seja, não vamos cooperar com esse negócio de abertura dos selos e trovões. Não vamos cooperar com isto, porque isso, nossos antepassados não vieram até aqui. Eles não pregaram isto. Claro, não havia sido revelado para eles. Aí veja aqui a opinião, o que o profeta irmão Branham chama. Se eles não vierem até aqui, graças a Deus, nós não vamos cooperar com isso. Agora olha o que o profeta fala: você, pobre, degenerado, desviado.
Olha na linguagem do profeta. Você pobre, degenerado, desviado, reticências. Qual é o problema, miserável? O profeta disse nessas palavras: como você pode seguir a Deus? Como você pode ir aonde o Espírito vai? Sua organização seria boa se você terminasse a sua doutrina com uma vírgula. Então tá, eu li até vírgula. Então o profeta diz: sua doutrina denominacional seria boa se você terminasse sua doutrina com uma vírgula. Mas termina com um ponto final. Então isso é o que atrapalha. Aqui agora parágrafo 14, uma vez mais, Senhor. Nessa mensagem o profeta também refere-se a colocar uma vírgula. Desta forma, quando eu falo contra alguma denominação ou sistema denominacional, não é contra o povo ali, é do sistema que segura eles, que sou contra. Veja, segurando para que não recebam. Vê, eles escrevem suas declarações, dizem: cremos nisto, ponto. Então, o profeta disse aqui: cremos nisto, ponto. Mas vamos ver se é isso que o profeta quer que eles gostaria que fosse feito. Se eles terminassem com uma vírgula, cremos nisto, mas tanto quanto o Senhor nos mostrar de sua palavra, isso estaria bem. Então, tá vendo como que estaria bem? Dizer cremos nisto, sim, tá ótimo, vírgula, mas o tanto quanto Deus trouxer da sua palavra. Mas eles não fazem isto desta forma, você sabe disto. Isto não poderia ser uma denominação e fazer isto. Vê? Isto simplesmente seria o mover de Deus. Ou seja, se a denominação ou se o povo colocasse uma vírgula e recebesse mais de Deus, o profeta fala: isto seria o mover de Deus. Então, o mover de Deus é dessa forma, vai acrescentando luz sobre luz. O mover de Deus, movendo-se o tempo todo, veja, e reticências, cada um se torna uma chuva serôdia para o outro. Veja, Lutero foi uma chuva serôdia para o católico, e João Wesley foi a chuva serôdia para Lutero. O Pentecostes, aquele de 1906 que eu te falei, foi a chuva serôdia para a denominação, ou seja, para os wesleyanos. Agora, os pentecostais são os laodiceanos. Pentecostais e Laodiceia são os mesmos. Então, pentecostais. E agora, o profeta fala, agora, os pentecostais estão organizados. Então, os últimos são Laodiceia. O profeta diz, também estão organizados agora. Quem é a chuva serôdia para eles? Deixa eu ler aqui. Agora os pentecostais estão organizados. Agora, o que vai acontecer?